Oi, gente. Vamos falar um pouco sobre leitura rítmica, né? Como que a gente escreve isso, escreve as figuras rítmicas, como que isso funciona dentro da escrita musical. Aqui eu tenho uma tabela, um quadro, né? Com as figuras mais utilizadas, as figuras rítmicas. Então, a gente tem ali o desenho da figura, né? A pausa. A pausa, na verdade, é o silêncio, né? A gente não tem som na pausa. Então, a gente tem uma figura e uma pausa correspondente. A figura teria som, né? E a pausa seria esse mesmo valor da figura, mas sem som nenhum, né? Tem ali o nome da figura e um número de representação. Então, por exemplo, a primeira figura ali em cima é uma semibreve, né? Tem a pausa da semibreve e o número de representação dela é o número 1. Esse número de representação tem que tomar cuidado que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com a duração, com o tempo dessa figura. Né? Aquilo ali é só um símbolo. Poderia ser, ao invés do número de representação ser o 1 ali na semibreve, poderia ser lá uma estrelinha, um coraçãozinho, um desenho. É só um número para representar essa figura, né? E se padronizou então esses números aí. Então a gente tem a semibreve, mínima, semínima, a colcheia, semicolcheia, fusa e a semifusa. Né? E tem os números ali na frente, então, que são os números que representam cada uma dessas figuras. Aqui a gente tem um pequeno quadro só para entender mais ou menos como funciona. A gente trabalha essas figuras rítmicas através da proporção, né? Então a gente tem uma semibreve, aí tem duas mínimas, aí tem 4 semínimas, tem 8 colcheias. Então a gente vai desdobrando isso, né? Como a gente sempre usa como exemplo, se a semibreve fosse uma moeda de R$1, as mínimas seriam 2 moedas de 50, as semínimas 4 de 25 e assim por diante, né? A gente vai diminuindo o valor proporcionalmente, aí dividindo esse valor, né? Então, nesse caso, a semibreve seria a nota de maior duração, duração de tempo mesmo, né? O tempo que a gente tem as notas, mas a gente precisa saber qual a duração que eu vou tocar essa nota. Vai ser uma nota curta, vai ser uma nota mais longa. Então a gente usa essas figuras para representar, para escrever isso. Então, nessa tabela, a semibreve seria a nota com maior duração. Depois viria a mínima, a semínima, a colcheia. E lá embaixo, a semifusa seria a nota mais curta, de menos duração. Né? Bom, e aí, para a gente começar a entender essa escrita, a gente tem ali o que a gente chama de fórmula de compasso. Sempre no início de uma partitura vão aparecer esses dois números, um em cima do outro, né? Escrito assim, logo após a clave. E aí o que significa, o que quer dizer esses números lá no começo, né? O número de cima é a quantidade de tempo que a gente vai ter em cada compasso. A gente já vai ver isso um pouco mais para frente. E a figura de baixo é a figura que vale um tempo. Então tem o número, lembra aquele número que representa a figura? Por isso a gente vai usar ele aí. É a figura que vale um tempo. Se a gente voltar lá naquela tabela, a gente vai ver que o 4 é o número que representa a figura da semínima. Então, nesse esquema aí, a gente teria a semínima valendo um tempo e a gente precisaria de 2 tempos por compasso. Né? Essa fórmula de compasso ela muda, pode ser 3x4, pode ser 4x4, enfim, né? Tem várias formas de compasso. Aí, nesse caso, a gente teria a semínima valendo 1, que ela está simbolizada pelo número 4 ali, e teríamos 2 tempos por compasso. Para a gente entender melhor, eu vou colocar aqui um exemplo
para a gente entender o que significa esse negócio de compasso, como é que isso funciona. Então aqui, cada espaço desse aqui, a gente tem essas barras, que são as barras de compasso, né? E cada espaço desse aqui é um compasso. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem vários compassos aí, isso é um compasso. Aqui a gente tem no início, nesse caso aqui também é um 2x4, né? Então como que eu preencheria cada compasso desse? Eu tenho que ter 2 tempos e a semínima é a figura que vale 1. Ela está aqui simbolizada pelo 4. Então eu poderia preencher, por exemplo, um compasso aqui, eu vou colocar qualquer nota. Vou usar a nota Mi, sempre só para a gente padronizar aqui e vamos ver as figuras. Eu poderia preencher esse compasso com 2 semínimas. Eu poderia preencher esse compasso, se essa figura vale 1, a figura de baixo que a gente falou que vai dividindo proporcionalmente, a de baixo seria a colcheia, valeria meio. Então eu preciso de 2 colcheias para fazer um tempo. E mais 2 colcheias para fazer outro tempo. Né? Eu precisaria então de 4 semicolcheias para fazer um tempo. Opa, calma aí que aqui eu errei a escrita. Volta tudo. Aqui. Tem um tempo e mais 4 semicolcheias. Outro tempo. Eu poderia também preencher com uma nota só que valesse 2 tempos, que é o caso da mínima. Ou eu posso também, óbvio, mesclar essas figuras, né? Eu posso ter uma semínima e 2 colcheias. Eu posso ter 4 semicolcheias e 2 colcheias. E assim por diante, é uma infinidade. Eu posso usar a pausa, posso usar 2 pausas para preencher o compasso. Posso usar uma pausa dessa daqui, da mínima, que preenche o compasso inteiro. E assim por diante, né? A gente pode, então, tem que pensar sempre nesse número de cima, que simboliza os tempos, né? Ele mostra quantos tempos tem que ter em cada compasso. E essa figura de baixo, a gente tem ela como o símbolo da semínima, ou, né, se tivesse o 6, o 8 seria da colcheia, e assim por diante. Aí, passando aqui, eu coloquei um exemplo para a gente estudar, utilizando as cordas soltas do violão, como na aula passada, só tem as cordas soltas, mas agora a gente tem também a escrita rítmica, né? Então a gente tem aí o valor, estipulado o valor das notas. Eu vou colocar aqui para tocar uma vez, só para vocês terem noção de como que vai ser essa divisão, e depois vocês estudem com o violão, né? Tentando tocar isso no violão. Então vamos lá. E aí a gente encerra por hoje com esse exercício então.